tarifas do Trump, crise mundial, recessão econômica, mercado americano entrando em um bear market técnico, que é caindo em mais de 20% frente ao último topo histórico. Afinal, o que está acontecendo com a economia mundial? Quais são os riscos? Qual o impacto no seu investimento? Quais ativos mais desvalorizam e quais se mais valoriza durante uma crise? Será que vamos entrar em uma recessão econômica mais aguda? É momentânea? Para entender tudo, assista esse vídeo até o final, porque eu vou abordar tudo como funcionam as crises, a recuperação econômica. Então aproveita a vinheta, já se inscreve aqui no canal e bora lá! Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes, sendo o que o Trump está fazendo e por quê. Segundo, qual é o impacto dessas medidas do Trump. Terceiro, como que funciona uma crise mundial, qual o histórico que nós temos das últimas crises, como foi a recuperação econômica. E quarto, por último, como os ativos se comportam durante uma crise, né? Qual que é mais prejudicado, qual que desvaloriza mais e qual que se sai melhor. Primeiro, tarifas do Trump. Para a gente entender um pouquinho do que ele está fazendo, o Donald Trump, a gente tem que entender um pouquinho de como foi a campanha para a presidência da República de Donald Trump. O Trump bateu numa tecla muito forte chamada American First, que tem alguns objetivos como principais: proteger os empregos americanos. Segundo, proteger aí, dar mais força para as indústrias americanas que vêm perdendo relevância dos últimos tempos, limitar a imigração, reduzir a presença, por exemplo, de militares dos Estados Unidos no exterior. E o principal também objetivo desse American First é estar revendo alguns acordos de geopolíticas aí pelo mundo e estar entendendo aí, fazendo um reequilíbrio econômico, no caso, talvez até fazer uma grande mudança da ordem mundial. Voltando para questões das tarifas, muitos países cobram muito mais tarifas do que os Estados Unidos cobram desses países. Temos algumas questões aí, porque os Estados Unidos sempre deixou assim. Os Estados Unidos sempre foi deficitário, né? Sempre importou mais do que ele está exportando, porque os Estados Unidos tem que deixar dólares pelo mundo. O dólar é uma moeda referência mundial. Isso é bom para os Estados Unidos porque ele consegue ser mais flexível nas políticas monetárias, né? O mundo fica meio à mercê do Banco Central americano. Só que isso tornou proporções muito grandes. A dívida americana hoje está impagável, está em trilhões e trilhões de dólares americanos. A ideia mesmo do Donald Trump, a princípio, a gente não sabe o que realmente quer com isso. Mas a ideia de alguns especialistas é que ele queira diminuindo esse déficit comercial da balança americana para estar aí reduzindo a dívida pública americana e para estar também ganhando força, dando força para a indústria americana, né? Porque se o Donald Trump taxar mais países no exterior, vai conseguir dar força para o que é produzido dentro dos Estados Unidos. Afinal é que essa taxação é ruim para todos os lados, para os Estados Unidos e também para o país que está sendo taxado. Por quê? Se os Estados Unidos está taxando um país, né, para fazer a importação, vai ter aumento do preço desse produto, consequentemente aumento da inflação em que o americano vai pagar a conta. Então é ruim para o americano. E é ruim, obviamente, a taxação desses países, porque pode inibir a exportação dos Estados Unidos, consequentemente está impactando nas reservas internacionais desse país. É ruim para todo mundo. O que o Donald Trump quer com isso? Não sabemos. Temos algumas ideias. Será que isso, por exemplo, é uma moeda de barganha para os Estados Unidos? Fala, ó, você me taxa 50%, eu te taxo 10%, agora todo mundo taxa 50-50. Será que esses países não vão querer conversar com os Estados Unidos, como já teve alguns países falando, vamos negociar, vamos fazer o seguinte, vamos abaixar os dois para 30-30, 20-20 e assim por diante. Afinal é que, já entrando na parte 2 aqui do vídeo, que é qual o impacto econômico causado por isso. Mais tarifa distribuída pelo mundo, aumento dos preços dos produtos, porque tarifa nada mais do que um imposto em cima de um produto. Então, se cobrava lá 10% de imposto em cima de produto, agora cobra 20%, vai ter um aumento do preço do produto. Aumento do preço do produto, mais inflação, basicamente para os dois países, ou no caso, a economia global. Mais inflação global é os juros, é mais juros ou juros altos, já que já estamos com um patamar de juros muito alto por conta da pandemia, a gente pode manter esses juros altos por mais tempo. Isso quer dizer o quê? Menos produção, já que os juros altos, ou cada vez mais alto, diminuem a margem para uma empresa para estar pegando crédito e estar expandindo, criando as novas fábricas, gerando emprego, no final das contas, produzindo. Menos produção, menos oferta de produtos, mais inflação ainda. Ou seja, recessão econômica, desaceleração econômica, já que menos venda de produtos, menos PIB.
tá bom? Aqui eu tentei ser bem prático, tá bom? Tem bastante poréns, mas a questão é que essa taxação pode sim gerar uma recessão econômica, que é uma desaceleração econômica mundial. 3. Crises mundiais. Pessoal, temos que entender que essa crise da taxação do Trump não é a última, tá bom? Vai acontecer muitas outras crises, não foi a primeira, já aconteceu muitas crises. Se a gente olhar para trás aqui, ó, eu só peguei desde 1900 para frente. Temos aí desde o início ali o pânico de 1907, a Grande Depressão, que foi uma crise gigantesca pós Primeira Guerra Mundial. Depois tivemos ali, quase que junto, a crise asiática com a crise da bolha da internet nos anos 2000. A crise de 2008 do subprime, que foi uma crise muito forte, a crise do Covid. A questão é que sempre tivemos crise, e toda crise tem um negócio chamado ciclo das crises, em que começa com medo, que gera um pânico, em que as pessoas vendem os seus ativos só porque as outras estão vendendo. Tem até um meme no mercado financeiro, que um cara fala no telefone lá, fala Excel, aí um cara do lado ouve e fala Cell, todo mundo sai vendendo. Aí ao final desse meme, né? Um cara também falando lá, goodbye, bye. Todo mundo sai comprando novamente. O investidor, de forma geral, age como um efeito manada, né? Vê um mercado caindo, vende por conta que ele acha que não sabe de alguma coisa excepcional, alguma informação privilegiada, vende. Principalmente os investidores que compraram ativos sem saber o porquê, vão vender também sem saber o porquê. Então, você tem que ter uma estratégia. Mas a questão é que como que foi o reflexo de uma crise econômica que gerou uma recessão e qual foi a recuperação econômica? Eu peguei um dado aqui, uma tabela das últimas recessões ali no mercado americano e como foi a performance da bolsa, no caso, o principal índice de ações americanos, que é o S&P 500, tá? O mercado, ele cai mais 6 meses antes de uma recessão do que na própria recessão. Ou seja, não temos uma recessão atualmente. O mercado está precificando uma recessão e já caiu mais de 20%. Mais de 50% dos mercados que caíram antes da recessão, na própria recessão o mercado subiu. Com exceção de de uma grande recessão. Lá em 1973, caiu mais de 7% e durante a recessão caiu 7%. Só que eu tô falando que hoje o mercado já caiu mais de 20%, tá bom? Uma outra exceção também aqui é a crise do subprime, 2007 a 2009, em que quase não caiu ali pré-recessão, só que na recessão foi bem mais agudo, caiu mais de 30%. Ou seja, a finalidade dessa tabela aqui é para te mostrar que não sabemos quando, mas as coisas tendem a voltar. Se o mundo não acabar, pode sim ser uma grande oportunidade esse mercado atual. 4. Quais são os ativos ali que se favorecem durante uma crise, tá bom? Os ativos que se desfavorecem, né, mais são prejudicados, é fácil. São os ativos de risco, ações, fundos imobiliários de forma geral. Já os ativos que se valorizam, né, que se beneficiam durante uma crise, não tem muito segredo. Vamos falar um pouquinho do Brasil. Se você é brasileiro, tem os investimentos aqui. Primeiro, investimentos atrelados à inflação. Já que em uma crise, como eu falei, gera inflação, os investimentos que pagam, dão uma garantia de um retorno real, o famoso IPCA+, né, tende a ser um bom investimento porque você está garantindo o retorno acima da inflação. 2. Juros. Como eu comentei, em casos de inflação alta, os juros têm que subir também, justamente para controlar essa inflação e fazer com que ela volte para a meta. Então, ativos aí pós-fixados tendem a se valorizar bem durante uma crise, no caso, uma recessão global. Outros ativos também que se beneficiam muito durante uma crise é, por exemplo, metais preciosos como ouro, prata. O ouro, inclusive, está batendo recorde histórico semana após semana, né? Estamos aí com um recorde muito forte por conta da geopolítica atual que está muito conturbada, né? A gente está vendo aí cenários aí de muitas guerras, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, etc. Aí agora com Donald Trump querendo tarifar tudo, né? Contra um monte de coisa, brigando com o presidente da Ucrânia. Isso faz com que aumenta a tensão global, ativos escassos em que a gente sabe que tem o ouro físico ali que não vai ser impresso mais, né? Não tem como multiplicar um ouro, né? Não sei se achar mais, por exemplo, em Marte. Então o ouro costuma subir bastante, um ouro, um prata, durante uma crise. O Bitcoin ainda é novo, mas ele se saiu bem durante as últimas crises, né? Ele tem uma certa correlação com o mercado americano ali, mas num pós-crise ele tende a se valorizar muito mais rápido. Isso aconteceu agora na Covid. Outros investimentos também, como por exemplo moedas fortes pelo mundo. Temos aí o dólar e o euro. São as duas moedas mais fortes que temos no mundo aí, atrelada a economias com bastante democracia, economias fortes, no caso da União Europeia e o próprio mercado norte-americano.
Outros ativos ali também, se você não quiser pesquisar para estar comprando esses ativos que valorizam durante uma crise, são fundos multimercado, em que tem o gestor ali atuando e está escolhendo esses ativos ali, o melhor momento de investir, o melhor momento de sair, né? Já que o gestor é um cara profissional no mercado que está vendo isso todos os dias. Afinal é que as crises sempre vão acontecer, então se essa crise novamente, o mundo não acabar, é uma oportunidade, então aproveita essa oportunidade, né? Você tem que ter uma estratégia e seguir essa estratégia a longo prazo para se estar favorecendo. Se você viu o vídeo até aqui, tenho certeza que você gostou. Aproveita, já dá um like, se inscreve no canal também. Muito obrigado e tchau!